Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo tipo panorâmico sobre a revelação de Jesus Cristo. Primeiro de tudo, as pessoas têm dificuldade com o Apocalipse, porque tem medo do nome. Eu não sei quem foi que inventou que Apocalipse é palavrão, ou é nome de demônio. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. No grego é Apocalipse ou Apocalypsis. Em inglês, o nome desse livro é Revelação. Revelation. Então, por que é Apocalipse? Por que é revelação? Porque este livro é única e exclusivamente uma mensagem para a igreja. Este é o problema. Os ímpios lá fora vão ler e vão ficar apavorados, porque a mensagem não é da conta deles. A mensagem não é para eles. A mensagem é para a noiva. Por que revelação? Porque se você abre a sua Bíblia, você vai ver o que é. Está escrito no primeiro capítulo. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Que Deus deu a João, para João mandar para nós. Por que Deus revela Jesus Cristo? Porque durante toda a vida de Jesus aqui na terra, Jesus revelou o Pai. Ele era o Pai visível. Ele chega a dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quiser ver o Pai, você olha para mim. Então, Jesus Cristo todo o tempo revelou o Pai. Depois que ele sobe aos céus, o Pai vem revelar o Filho para a noiva. Para que nós, a igreja, quando pensarmos em Jesus Cristo, não fiquemos presos àquela imagem do bebê de Belém. Pensa em Jesus Cristo no final do ano como um bebê na manjedoura. Você, quando lembra do seu noivo, não pensa ele bebê de fraldas? Por que a igreja tem que pensar em Jesus nas fraldas, lá naquela manjedoura? Outro modo que a igreja vê Jesus, todo lenhado lá na cruz. Meu Deus, ele morreu na cruz, foi tirado de lá, enterrado, ressuscitou. Então é esse Cristo como ele é hoje, que Deus revela a João, para João mandar para a noiva. Então, quando nós pensarmos Jesus, nós vamos pensar nesse Jesus hoje, nesse noivo hoje, poderoso, vencedor, Senhor. Então, é sobre esse Jesus que é Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. O livro começa, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a João, para mostrar aos seus servos. Você está vendo que a intenção de Deus é mostrar aos servos, aos filhos de Deus, as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Olhe bem, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Agora, João estava em Pátimos, numa ilha desértica do mar de Mármara, ou mar Egeu.
E de uma hora para outra, ele, na frustração dele, no silêncio, na prisão, porque a ilha era a prisão dele, ele tem a revelação de Jesus Cristo. Então, ele diz, João, você vê que ele vai escrever a revelação. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Vou parar aqui. Esta palavra, 7, para nós é um número. Mas em Apocalipse, 7 é uma palavra que significa plenitude. Você vai encontrar 7 olhos, plenitude da visão. 7 espíritos, plenitude espiritual. 7 chifres, plenitude do poder. 7 igrejas, plenitude da igreja na terra. Então, ele começa apontando 7 igrejas. No Vale do Licos existiam mais de 10 cidades. Mas Jesus, então, vai escolher 7. Então, aqui João se dirige às 7 igrejas. Quer dizer, a plenitude da igreja que se encontra na Ásia. Graça e paz a vós outras, da parte de quem? Daquele que era, que é e que há de vir. Da parte de Deus o Pai. Na parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem sem demora. E todo olho verá até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui nós temos a saudação. Não sei se você observou que a saudação desta carta, quem escreve a saudação é aquele que envia, não é? Mas aqui a saudação não é de João, não. É a saudação daquele que é, que era e que há de vir. É a saudação dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E a saudação de Jesus Cristo. Então a saudação é da Trindade. É o próprio Deus escrevendo a mensagem para nós até o final. Isso precisa ser dito. Eu não posso, tem trechos que eu não posso deixar de dizer para os irmãos. Agora João vai falar. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me em espírito, na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. João não ouviu uma trombeta, ele viu uma voz que parecia com a voz da trombeta, porque na Bíblia a trombeta é um instrumento especial. A trombeta é tocada para o ajuntamento solene, a trombeta é tocada para o assentamento de reis. A trombeta tem toques específicos, tem um toque da trombeta chamado Tishri, que nunca foi ouvido em toda a eternidade, será ouvido uma única vez. Quando for tocado o Tishri, a igreja é arrebatada. Portanto, a trombeta tem um som celestial. E João diz que a voz que ele ouviu, ele compara com a voz de uma trombeta.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. O que foi que João viu quando você lê? Apocalipse, eu não tenho problema, desculpe eu dizer, mas eu sei de cor. Por que eu sei de cor? De tanto ler. Eu não estou exigindo isso de vocês, porque quando eu comecei a ler Apocalipse, muitos de vocês nem tinham nascido. Então, de tanto ler, de tanto pregar, de tanto repetir, eu sei de cor. Vocês deixem a Bíblia aberta, sabe por quê? Muita gente deturpa o que está escrito. E aí vem a confusão. Deixa a Bíblia escrita, aberta. E vão comparando para ver se eu estou dizendo direitinho. João vai dizer: achei-me na ilha chamada Patmos. Ele diz que quando se voltou, ele viu primeiro 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, que dizia... O que é que ele dizia? O que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Significa a totalidade da igreja na terra. João primeiro vê a igreja, e no meio da igreja, um semelhante a Filho de Homem. Porque tem muita gente que diz semelhante ao Filho do Homem. Não. Um semelhante a Filho de Homem. Um ser humano macho. Como é que ele estava vestido? Veste talares, sacerdote, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, monarca, cabeça e cabelos brancos como alvalã, falam de eternidade, falam de tempo. Os olhos como chamas de fogo, significa que ele não tem impedimento para a visão dele. A visão dele penetra tudo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aonde ele pisa, ele purifica e ele possui. A voz como voz de muitas águas, como voz de muitas nações. Tinha na mão direita 7 estrelas, totalidade da igreja. A totalidade, da liderança da igreja está na mão direita dele. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, a sua palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quer dizer, ele é um ser pré-existente. Ninguém pode contemplar a sua face. João, que conviveu com Jesus todo o tempo que Jesus estava na terra, que viu Jesus preso, crucificado, morto, enterrado, ressuscitado, viu Jesus subir aos pés. Agora, quando vê o Cristo da glória, ele diz: caía aos seus pés como morto. Mas eis, e aquele que... Então ele botou a mão sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Contou o mistério das 7
estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas, são as 7 lideranças das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui está apresentado a mensagem de Apocalipse, da revelação. Você vê que este Jesus, que é revelado aqui para nós, é muito diferente do bebezinho lá do Natal que põe. E também diferente daquele que estava na cruz todo lenhado, derrotado lá. É o Cristo da glória. É assim que é o seu noivo. É assim que é o seu Senhor. É assim que é Jesus. O Pai já mostrou para nós. Então agora Jesus Cristo vai ditar cartas para a sua igreja. Olhe uma das coisas que nós precisamos ver. São 7 igrejas. Éfeso era uma igreja linda, maravilhosa, mas o povo foi abandonando o primeiro amor. Sabe, você ouve a palavra da verdade, você se rende a Jesus Cristo com todo amor, mas daqui a pouco você esquece Jesus e você se apaixona pela igreja. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou, nazareno. Você veste a camisa da denominação e esquece Jesus. Então é isso que Jesus diz para a igreja em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ninguém abandona de uma vez, vai botando de lado aos poucos. Está vendo? O tema de Éfeso é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. Porque senão eu vou mover do lugar o teu candeeiro. Significa, vai ficar tudo escuro. Todas as vezes que eu vou a Éfeso pregar na Turquia, eu procuro e não encontro uma igreja, eu só vejo mesquita. Significa, não se arrependeram. Para o ano estou indo lá, se Deus permitir, novamente, em setembro. É uma cidade belíssima, mas eles esqueceram o seu primeiro amor. Depois tem Esmirna. Esmirna estava em perseguição religiosa. Esmirna, os crentes estavam sendo dizimados, porque eles estavam sendo mortos. De uma semana, o imperador mandou jogar 1.200 crentes de cima do Monte Taigueto. Na outra semana, mais 800, porque eles não queriam negar o nome de Jesus. Esmirna ficou conhecida porque lá foi martirizado Policarpo aos 90 anos de idade, porque não quis negar o nome de Jesus. O Império Romano estava matando os crentes de Esmirna, e Policarpo foi martirizado. Por isso ele é conhecido como bispo de Esmirna. Então, Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Esmirna estava em perseguição religiosa. Pérgamo estava misturada com o mundo. Saíram do mundo, mas trouxeram o mundo dentro deles. Então eles não eram santos puros. Eles continuavam com a vidinha mundana deles. E para esse, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Depois vem Tiátira. Tiátira é a igreja na época em que começou a mariolatria. E Jesus Cristo se apresenta para essa igreja dizendo: eu sou filho de Deus. Eu não sou filho de Maria, eu sou filho de Deus. Lá já existia a falsa profecia.
Lá já tinha começado o espírito de Jezabel, que é o silenciamento da palavra de Deus. Depois tem Sardes, a igreja morta, a igreja que tinha fama de que vive, mas estava morta. Aquela igreja devia ter um coral belíssimo, um grupo de louvor, um grupo de danças. A igreja era conhecida como igrejão. Que maravilha! Mas Jesus olhou para ali e só viu um caixão de defunto. Por quê? Porque tinha pecado. E onde tem pecado tem morte. Depois Jesus fala, envia carta para Filadélfia, a igreja santa, a igreja noiva, a igreja que procurava o meio para evangelizar ali no Vale do Licos. E depois Laodiceia, a igreja em cima do muro, a igreja balofa, a igreja que diz: eu sou rico, abastado, eu não preciso de nada. E ele diz: nem sabes que tu és pobre, sim, miserável, pobre, cego e nu. É a igreja que tem tudo, é a igreja rica, que tem muito dinheiro, que tem tudo do melhor e não precisa de Deus. Então, todos esse tipo estavam na igreja. Mas uma coisa fica claro: Jesus está se movendo no meio dos candeeiros. A primeira visão que João tem: voltei-me para ver quem falava comigo. Não, ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Voltei para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Aí ele vai descrever Jesus se movendo no meio dos candeeiros. Sardes em pleno pecado. Pérgamo misturado com o mundo. Tiátira com falsa profecia. Laodiceia em cima do muro, uma igreja morna. Mas ele estava em movimento. Não desanime. Jesus Cristo está entre nós. Está em movimento entre nós, porque a igreja é dele. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quando Jesus acaba de ditar as cartas para as igrejas, João entra no capítulo 4. E ele diz: depois destas coisas olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, vem. Te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João vê uma porta aberta no céu. Você precisa saber que João é o único homem que já foi ao céu fazer uma reportagem e escrever o que Deus mostrou para ele, para trazer para nós. Então João é arrebatado da terra para os céus. Quando João chega no céu, ele então vai descrever, ele vai direto para a sala do trono. E ele descreve o capítulo 4 de Apocalipse, é descrição da sala do trono. Quando chega no capítulo 5, ele vai dizer: a visão de João se prende ao Deus eterno assentado no seu trono, mas se prende ao que Deus tem na mão. E o que é que Deus tem na mão? Deus tem um livrinho. Algumas Bíblias dizem rolo. Todo selado. Com 7 selos. Quer dizer, totalmente selado.
e escrito por dentro e por fora. Se você fosse levado aos céus e você visse um livro desse, você ia dizer: que negócio é esse? Que geringonça é essa, né? Mas acontece que quando João vê aquele livro, entra um anjo forte que diz em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Silêncio. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João disse: então eu chorava muito. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de tomar o livro. Aquele silêncio sepulcral que ficou diante do trono de Deus só foi interrompido pelos soluços de João. Então, como o trono de Deus estava cercado por 24 anciãos, um deles se levantou para consolar João, Mateus, e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. E João, ele olhou para o trono, e quando ele olhou para o trono, ele viu de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele veio, tomou o livro, e quando ele tomou o livro, meus irmãos, vai desencadear, descentralizar um louvor universal. Porque vai começar um louvor no trono e vai embora por todo o universo. E o louvor, a Bíblia diz que quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são com as orações dos santos, e entoavam novo cântico. Você sabe o que é um novo cântico? O novo cântico é um cântico que nunca tinha sido cantado. O novo cântico nunca tinha sido ouvido. O que dizia esse novo cântico? Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para o nosso Deus todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. E com eles formaste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí ele diz: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que nele estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu tenho que parar para explicar isso aqui. Não dá para passar. Eu não sei que horas eu vou sair daqui hoje, mas eu tenho que explicar. Preste atenção.
quando Deus criou a terra, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra Deus fez para o homem. Por isso Deus fez o homem do pó da terra, porque o homem e a terra são uma coisa só. O Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra para Adão. O que foi que aconteceu? Adão perdeu a terra. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que Satanás roubou a terra do homem. Desculpa, que deu, o homem alugou a terra para o homem. Eu disse: mentira. Adão cometeu o pecado, mas não alugou a terra. Adão não negociou com o diabo. Quem foi testada e tentada foi Eva, não foi Adão. Eva foi tentada, Adão caiu através de Eva. Quando o homem caiu, a posse da terra voltou para quem? Para Deus. A posse da terra voltou para Deus, o diabo ficou aqui como invasor. Como a gente sabe disso? Existe um único lugar em toda a Bíblia que explica isso. Eu vou gastar uns 10 minutos, mas vou mostrar. Abra sua Bíblia, porque isso está em Jeremias 32. Jeremias 32, existe uma negociação. É sobre o ano jubileu. Escuta aqui, quando Deus, olhem bem para mim, quando Deus botou o povo dele dentro da terra prometida, a terra era para Israel, eram 12 tribos, cada tribo recebeu a sua porção, depois eles iam dividindo entre eles dentro da tribo, aquela era chamada propriedade por herança. Se alguém quisesse pegar outra terra, seria uma propriedade adquirida, mas a terra era herança de Deus para eles. Ninguém podia vender a sua propriedade por herança. Por isso o ano jubileu diz: se você negociar a sua terra, você só pode vendê-la por 49 anos. No ano 50º, que é o ano jubileu, a terra tem que voltar para você. Por isso, digamos que eu sou da tribo de Judá e eu ganhei uma terra grande, mas o pastor também é da tribo de Judá e ele ganhou a terra dele, só que eu não quero lidar com agricultura. Mas o pastor gosta de agricultura. E eu digo para ele: pastor, não quer arrendar minha terra não? Por 49 anos. Negocio para ele quanto ele vai pagar por ano. Aí ele diz que sim, nós dois vamos lá para a porta da cidade, que é o lugar das autoridades, levamos testemunhas. Chega lá, tem duas certidões. Uma certidão está escrita por dentro e por fora, de um lado e do outro, e a outra está escrita só de um lado. Então, essa que está escrita de um lado e do outro, e essa, digamos que está escrita só de um lado. Esta que está escrito só de um lado, fica aberta.
Esta que está escrita de um lado e do outro, ela vai ser fechada, aqui, selada com 7 selos. Eu sou proprietária por herança. Então esta cópia fica comigo para os meus herdeiros, mas esta que está arrendada, vai ficar para ele a cópia aberta. Então, esta é a negociação que se faz no ano jubileu. Eu podia ficar aqui explicando isso, mas eu espero que vocês depois olhem na Bíblia sobre ano jubileu, 50 anos. Aqui, em Jeremias 32, tem uma negociação. Jeremias 32, no versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Deus avisou para Jeremias assim, eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Jeremias tinha negociado o campo por 49 anos. Mas agora Hananel não queria mais ficar com os 49 anos, queria devolver. Veio, pois, a mim segunda palavra do Senhor Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teve o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto é a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a selada, segundo a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Está vendo? Que são 2 escrituras. E dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas, que assinaram a escritura da compra. E na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei a ordem a Baruque. Então, o que significa? Que toda transação de compra em Israel naquela época tinha 2 escrituras. Uma cópia fechada e selada com 7 selos, escrita por dentro e por fora, e uma cópia aberta. A cópia selada ficava com o proprietário por herança. A cópia aberta ficava com aquele que arrendou, que um dia teria que devolver. Quando Deus deu a terra para o homem, Deus deu a terra herança para o homem. Mas como o homem caiu no pecado, esta herança continua sendo do homem, mas ela volta para Deus. Deus vai criar na terra um homem que vai assumir a responsabilidade pela terra. Quando Adão pecou, Deus diz para Adão, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então, em Adão e por causa de Adão, toda a terra caiu em maldição. Mas agora, Jesus Cristo compra o direito com seu sangue lá na cruz. Então, Ele vai purificar a terra, para depois nós habitarmos aqui com Ele. É por isso que em todas as taças você vê fogo.
trombetas, vem fogo, porque a terra vai ser purificada pelo fogo. Apocalipse tem a ver com Jesus Cristo e a sua igreja, aqueles que ele comprou na cruz. Entenderam? Porque se não entender esta base, a gente não anda. Senhor, faz que todo mundo tenha compreendido. Agora, o cordeiro toma o livrinho. Posse. Jesus é dele. Mas ele vai abrir. Então, no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Cada selo que ele vai abrir vai ter uma repercussão na terra. Os 4 primeiros selos vão ser orientados por cavalos. Por que cavalo? Porque a mensagem mais rápida naquela época ia a cavalo. Fosse hoje, seria pela internet. Mas naquela época era por cavalo. Então, cavalo é a rapidez da mensagem. A cor do cavalo é a qualidade da mensagem. E aquele que dirige o cavalo é aquele que vai levar a mensagem onde ela deve chegar. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, um dos seres viventes diz: vem um cavalo branco. Olhe que o cavalo é branco. A mensagem é de quê? Diga: paz, não é? É branco, é paz. O cavalo é branco. O seu cavaleiro tem um arco. Foi-lhe dado uma coroa. O cavaleiro foi coroado. Saiu vencendo e para vencer. Olhe bem para mim. Você já viu um guerreiro com arco na mão vencer alguma guerra? Só o arco. Olha aqui. Olhe esta palavra. O seu cavaleiro tinha um arco, mas não tinha flecha. Aí tem uns loucos dizendo que esse é o cavaleiro, é o príncipe da paz, porque o cavalo é branco. Loucos. Esse é a mensagem do falso evangelho. Um evangelho parecido com o evangelho de Jesus, mas não tem a palavra, não tem a flecha, mas tem a aparência. Porque se você vê um cavaleiro com um arco na mão, você diz: é guerreiro. Cadê a flecha? Então é o cavaleiro do engano. Assim que Jesus Cristo deixou sua mensagem na terra, Satanás levantou dele a mensagem do engano. Por causa de... E ele vai ser coroado, vai ser aceito. Até hoje nós vemos aí, igrejão, cadê a palavra de Deus? Inventaram de tudo, suprimiram a palavra. Não tem a flecha. Aí, o cordeiro abre o segundo selo. Segundo ser vivente diz: vem um cavalo vermelho. Consequência do engano é a guerra. Porque foi dado poder a esse cavaleiro para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada a ele uma grande espada. O que mais nós vemos hoje? Nós não vemos um rato matando o outro, um cachorro matando o outro, mas nós vemos os homens se matando entre si. Se matam. Eu estava numa cidade do interior, um rapaz estava tomando café no posto. Chegou alguém lá, sentou para tomar um café. O cara tirou o revólver, matou. Por que você matou? Não fui com a cara dele. Pronto. Mata.
essa mensagem do crime, do derramamento do sangue, ela vem. E já veio. Faz 2000 anos que ela está decretadamente na terra. E por causa da morte, das guerras que nós vimos ontem, Jesus vai abrir o terceiro selo e vem o cavalo, o terceiro ser vivente diz vem, e vem um cavalo preto. É o cavalo da fome. O cavaleiro vem com uma balança na mão dizendo uma medida de farinha por uma medida de farinha por um denário, 2 medidas de centeio por um denário. Um denário é o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. O trabalhador trabalha o dia todo, no final do dia ele recebe um denário. Ele pensa, eu posso comprar 1 quilo de farinha para fazer o meu pão, ou posso comprar 2 quilos de cevada para o meu cavalo. Quem vai comer? Alguém vai ficar com fome. É o seu dinheiro que você recebe hoje. Aí quando você bota plano de saúde, escola das crianças, condomínio, luz, gás, telefone e tudo mais, ele diz, acabou o dinheiro, não acabei de pagar. O dinheiro não dá. Esse é o cavaleiro da fome, da inflação, que já é segunda maior causa de morte no mundo há muitos anos. A fome está decretada aí. E o 4º selo, vem o cavalo amarelo. É por causa do engano do falso evangelho, vem a guerra. Por causa da guerra vem a fome. Por causa da fome vem a morte. Mas este 4º selo, a Bíblia diz, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E aí vem um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, chamado Morte, é o único cavaleiro que tem nome. O nome dele é Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. O cavalo vai aqui, o inferno vai aqui com a boca aberta, porque vai matar pela fome, pela guerra e pelas bestas feras da terra. Que feras da terra são essas que vão matar? Vírus, bactérias. 1/4 da humanidade morre pela guerra, pela fome e pelas vírus e bactérias. Isso daí, a terra está sendo tratada. Então, acabaram-se os cavaleiros, os seres viventes, e vem o 5º selo. E o 5º selo é o selo dos mártires. Eu queria que vocês fossem dando uma olhadinha para ver, porque o mundo está cheio de martírio. Pessoas morrendo, cristãos sendo queimados vivos. Vivos. Ali, quando a gente sai de Bagdad para ir para Nínive, que hoje se chama Mossul, eu falo assim porque eu morei ali 3 anos e meio. Tem um lugar que nós chamamos Samara. Na Bíblia é Babel. Aonde nós conhecemos como a Torre de Babel é a Torre Espiral de Samara. É porque eu não tenho um cone aqui. A Torre de Babel, eu tenho a foto lá em casa, é tipo um cone. Ali naquele lugar, o ISIS fundou um estado só para matar cristão. Só para isso. Aqui ninguém fala.
Eu vi a entrevista. Sacrificaram um piloto de 24 anos da Egyptian Airways. Vestiram ele com aquela roupa cor de abóbora e decapitaram em frente das telas e expuseram para todo mundo ver. A CNN mandou uma repórter deles dos Estados Unidos para entrevistar a mãe desse rapaz. Tudo pronto. Quando a repórter perguntou para ela: como é que a senhora se sente? Olha que pergunta mais doida. Vendo o que fizeram com seu filho só porque ele era cristão. A mulher sentada disse: eu não sou digna de ter parido e criado um filho para morrer pelo nome de Jesus. Eu ainda tenho 3 filhos. Se Deus me der essa honra, eles estão aí. Disseram que a mulher estava doida. É a loucura do evangelho. O evangelho vai com toda a força no Iraque, principalmente na antiga Caldeia, terra de Abraão, de Noé, de Sara. No Egito também, com toda a perseguição religiosa. Mas nós vemos, eles estão tocando fogo, eles fecham as igrejas na Nigéria e tocam fogo. Eu vou começar agora, vou fazer 12 pregações de 10 minutos, 8 a 10 minutos, para a igreja que está sofrendo na Nigéria. Por quê? Porque eles são negros, eu também sou. Porque lá na África eles me chamam mama. Porque eu sou a única brasileira negra, velha, a pregar e a ser conhecida. Então eles me chamam de mama. Até na Inglaterra, quando eu prego em igrejas africanas, eles me chamam mama e tem toda a reverência e todo o carinho comigo. Além do mais, o inglês que eles falam na Nigéria é britânico. O meu inglês é britânico, porque o papai era da Guiana Inglesa. Eles não respeitam a pregação em outro inglês que não seja na versão King James, que é a versão que eu prego em inglês. Então, parece que Deus me preparou para levar essa palavra de conforto. Eu estou indo agora, no início de agosto, para os Estados Unidos para acertar como é que eu mando essas pregações para atingirem 20 países na África. A igreja que está sob sofrimento. Orem por mim para que eu tenha o dinheiro para conseguir fazer isso, porque está no meu coração há 2 anos. A igreja já está produzindo mártir. Nunca a igreja produziu tanto mártir como agora no século 21. O 5º selo é o selo dos mártires. A Bíblia diz, versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada um deles uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número daqueles irmãos e conservos que haveriam de morrer, do mesmo modo que eles foram mortos. Quer dizer, Deus está esperando que se complete um número de mortos, de mártires. E o número de mártires aumenta a cada dia. O 6º selo, a Bíblia diz, João diz, vi. Primeira coisa, deixa eu parar para chamar a atenção, porque eu não tenho a intenção que vocês saiam daqui sabendo tudo em Apocalipse.
Mas eu quero que vocês aprendam a ler essa mensagem que é para cada um de nós. Às vezes João diz vi, é porque ele viu. Às vezes ele diz ouvi, ele não viu nada, ele ouviu. Mas às vezes ele diz vi e ouvi. Entenderam? Então agora vamos aqui para o sexto selo. Vi, quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos. Os ricos, os poderosos falaram com os montes, mas não falaram com Deus. Falaram aos montes. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia, tudo mais. Nós vamos ter o capítulo 7, que é uma interferência em que João diz que ele viu os 4 anjos que vieram para selar alguns. Muitos fazem tanta coisa sobre esse capítulo. Esse número 144 é um número redondo, 12 vezes 12. Não significa que João contou um por um, significa que foram selados de todas as tribos, menos da tribo de Dan. Se você olhar e não souber por quê, você vai em Gênesis 49 e você vai ver que Dan foi a tribo que Jacó deu para eles: tu és serpente. E tiraram Dan e botaram Manassés, que não era uma das tribos de Israel. Manassés é o filho mais velho de José. Aí nós vemos que falta o 7º selo. No 7º selo, a Bíblia diz no capítulo 8: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse é um versículo que quase todo mundo conhece. Os homens dizem que essa é a prova que não tem mulher lá no céu. Eu acho que os crentes estavam comendo. Porque crente só não conversa quando come. Mas eu também acho que o cenário estava mudando, porque agora vão começar trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, silêncio. Entram 7 anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam porque vão tocar. Entra um outro anjo, que não faz parte do grupo dos 7. Ele tem na mão um incensário de ouro. A Bíblia diz que ele ficou de pé junto ao altar e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quem são os santos? Os santos somos nós. Os santos são todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e se renderam a Jesus Cristo, e proclamaram Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador.
No dia em que você se rende a Jesus Cristo, naquela hora, acontece o que nós chamamos de justificação. Você é justificado, seu preço foi pago, seu débito foi pago. Naquela hora você é transportado da morte para a vida. Seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Você é feito filho de Deus. Você está justificado, mas lhe é dado o Espírito Santo. Então agora começa um processo que vai durar a sua vida toda. E esse processo se chama santificação. Então, a partir daquele momento, você começa a ser santo. Um santinho e vai. Você começa a ser santo. Não existe um lugar na Bíblia que nos dê autoridade de dizer que santo é aquele que já morreu, está fazendo milagre depois de morto. Em vida nunca fez. Se eu morro, pudesse fazer o milagre, eu me ressuscitava, com certeza. Quando Paulo escreve uma carta para os crentes de Éfeso, como ele diz, aos crentes, aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Os santos estavam lá sentados, todos ouvindo a carta. Santo é todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo e que está no processo de santificação que vai pela nossa vida toda. Agora, toda a sua oração, meu irmão, ela fica guardada para perfumar o trono do nosso Pai. Quando você não tiver outro motivo para orar, ore para perfumar o trono do nosso Pai. Aí, depois que o anjo perfuma o trono de Deus, ele tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou para a terra, porque a terra vai ser abalada. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então os 7 anjos se prepararam para tocar a trombeta. Todas as trombetas, 1, 2, 3, 4. Essas primeiras 4 trombetas estão no capítulo 8. Elas vão afetar 1/3. 1/3. Elas não vão afetar tudo, elas vão afetar 1/3. A primeira trombeta, versículo 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura de sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. 1/3. O que você acha dessas queimadas que o pessoal diz que foi o Bolsonaro? Isso é maluquice. Lá na Austrália começa a pegar fogo tudo. Na Nova Zelândia começa a pegar fogo. Na Califórnia no passado foi horrível. Aqui no Brasil, em todos os cantos do mundo, na China, no Japão, áreas devastadas por fogo. 1/3 da terra afetada pelo fogo. Primeira trombeta. Segunda trombeta. A segundo anjo tocou sua trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Vocês já viram quanto animal tem morrido? A extinção das baleias
dos golfinhos e peixes que a gente não fica sabendo. Trombeta. Trombeta. Terceira trombeta. O anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, dos céus sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornaram em absinto. E muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta, o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na tua terça parte não brilhasse, nem de dia como também de noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Olhe bem, quando nós vemos João descrever isso aqui, você pensa que tem 3. A terra dividida em 3 partes, afeta uma, ficam 2. Como é que as 2 ficam? De orelha em pé. Você se lembra da Covid? 1/3 da terra morreu na Covid. Como é que ficaram os outros 2/3? De máscara, lavando as mãos com álcool, lavando a cabeça toda hora, todo mundo amedrontado. A trombeta é para chamar a atenção dos gestantes. 2/3. Você pode ter certeza de que toda essa palhaçada aí que nós vemos de Greenpeace, vamos fazer isso. Os supermercados não dão mais saco plástico, mas você pode comprar. Por quê? Porque coitada das tartarugas, está com saco plástico. Não é, meus irmãos. Eu entrei no avião da US Air, mas eu tinha despachado na mala a minha Bíblia. Eu não tinha nada para ler. E eu, sem ter o que ler, eu sou uma pessoa sem prazer. Olhei assim e eu vi uma revista. Eu ia pedir para a aeromoça se ela tinha alguma coisa, mas eu vi uma revista. E abri. E tinha uma conferência que foi feita na Suíça, onde eles reuniram todos os cientistas. Opinião dos cientistas: se nós passarmos 1000 anos despoluindo os mares, replantando as árvores, recriando os animais, 1000 anos não serão suficientes para pagarmos o dano que já foi feito. Não há como mudar o curso do que já está preparado. As trombetas estão tocando. 1/3 do mal está acontecendo. Ninguém quer saber quantas pessoas estão morrendo no Saara Oriental. Nem no Afeganistão, nem no Paquistão, nem na Síria, nem no Iraque, nem no ISIS, nem em canto nenhum. As pessoas estão morrendo aqui nas ruas do Brasil. Morrem. O que é isso? Trombeta. As trombetas estão tocando há muito tempo. E nós estamos brincando de ser crentes. No capítulo 9, nós vamos ver a 5ª trombeta. Essa 5ª trombeta do capítulo 9, eu queria que vocês prestassem atenção bem. Porque aqui diz: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Olhe bem.
João viu uma estrela caída. Não foi caindo.